Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente trazer um tema que tem gerado polêmica, não só nas redes sociais, mas também entre jornalistas, analistas envolvidos com o mercado da bola e o mercado financeiro. Não é segredo para ninguém que o mundo do futebol foi tomado de assalto pelas bets tão polêmicas, controversas, né? Agora, é a primeira vez que a gente vê um time sendo patrocinado por uma bet que também patrocina o maior campeonato do Brasil. O Flamengo agora é patrocinado pela Betano, que é a patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro. E aí, gente, o que você, torcedor do Flamengo, ou você que não é torcedor do Flamengo, acha disso? Conflito de interesse, falta de ética ou simplesmente algo normal no futebol? A gente vai falar sobre isso e, é claro, a preparação para o grande jogo de hoje, Flamengo e Internacional. Internacional e Flamengo no Gigante da Beira-Rio, pela Libertadores da América, mas depois da vinheta. Ou você que está ligadinho nesse vídeo, faz as suas compras pelo site da Amazon. Tá aqui uma dica e uma moral que você pode dar pro nosso canal aqui Dois Toques, a casa do futebol. Curte o nosso conteúdo, é inscrito aqui no canal, é membro. Pois é, aqui na descrição desse vídeo tem o link da Amazon e nós hoje somos afiliados da Amazon. Então você quer dar uma moral pro Dois Toques, curte o nosso conteúdo, clica nesse link para fazer as suas compras. Ah, eu já ia comprar uma roupa de esporte para malhar, eu ia comprar uma televisão. Vai fazer a sua compra no site da Amazon, dá uma moral pro Dois Toques, a casa do futebol, clicando no link aqui. Tá certo? É isso aí, dá uma moral pra gente. Quem sabe futuramente, hein? Você consegue aquele descontão, numa parceria futura, enfim. Agora vamos falar de bola, vamos falar de campeonato brasileiro. Mas não vai falar de Libertadores, Guilherme? Não. Vou falar do mercado da bola, mercado financeiro. Já são 2 dias, essa parceria foi anunciada no dia 18 de agosto. Já são 2 dias que essa polêmica vem tomando conta de parte das redes sociais e comentaristas do mundo da bola, analistas financeiros, comentam sobre um possível conflito de interesse com a Betano, que é patrocinadora do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Betano, patrocinando simplesmente um dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, o Flamengo, clube de maior torcida, e o Campeonato Brasileiro agora terão o mesmo patrocinador. E não só é o mesmo patrocinador, como é o maior patrocinador da história do futebol brasileiro. Até o fim de 2028, o Flamengo pode receber aí na casa dos 900 milhões. Pode receber porque, enfim, depende de uma série de fatores, inclusive se vão pagar mesmo, né? Porque o Flamengo, insatisfeito, encerrou aí um contrato com a PixBet, que também foi a maior patrocinadora da história do Flamengo, mas ela atrasava muito as parcelas de pagamento, né? Então é claro que ninguém assina um contrato de patrocínio achando que a patrocinadora vai atrasar nem nada, mas as quantias chamam a atenção, né? O valor por temporada é de 268,5 milhões, sendo 12 milhões destinados a incentivo fiscal, né? Então é como se esse patrocínio do Flamengo rendesse por mês pouco mais de 22 milhões, ou seja, perto ali de 745 mil por dia. São 40 meses de contrato, chegando a um total de 895 milhões até 2028. Sem dúvida, um patrocínio nível Europa, o Flamengo aí alcançando uma grande marca. É claro que isso também impulsiona outros patrocínios maiores, valores muito maiores para os clubes que têm os seus contratos com as bets encerrando, né? Mas atingir esse nível é difícil. Até porque a gente está falando de um clube que gera muita receita, de um clube que tem muitos torcedores, simpatizantes, gente que torce para 2 times e um deles é o Flamengo,
E é uma torcida, é a maior torcida do Brasil, em todas as pesquisas há muitos anos. Então é claro que para as casas de apostas, né, estar com o Flamengo é muito importante. Agora, isso tem gerado um conflito de interesse, principalmente por parte de vários torcedores, não os do Flamengo, que adoraram, mas de jornalistas, analistas, comentaristas. Não seria um conflito de interesse? A patrocinadora oficial do campeonato, do qual o Flamengo é líder, sem a Betano, não dá para dizer assim, foi por causa da Betano. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, sem a Betano na camisa. Mas não seria um conflito de interesse? O clube de uma torcida que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro ser patrocinada por quem banca o Campeonato Brasileiro? O que vocês acham? A Betano patrocinava anteriormente o Fluminense. O Fluminense teve por um tempo o patrocínio da Betano, né? Mas na época em que o Fluminense era patrocinado pela Betano, quem patrocinava o Campeonato Brasileiro não era a Betano, era a rede Açaí. Então, Brasileirão era Brasileirão Açaí. Em 2024 passou a ser Brasileirão Betano. E em abril de 2024, o Fluminense encerra com a Betano e vai assinar contrato com a Superbet. O Palmeiras tem contrato com a Sportingbet, que também tem ligação com a Libertadores da América e tal, mas é diferente, O cenário envolvendo Flamengo, Betano e Campeonato Brasileiro, em termos de patrocínio, realmente gera um pé atrás. Porque a gente sabe que é muita grana mesmo que jorra dessas bets. E hoje não dá para a gente dizer que a maioria é grana ilegal, porque elas estão reguladas por lei hoje em dia. Então as bets que atuam no Brasil, elas obedecem a leis, elas obedecem a um regulamento estabelecido por lei. Então elas não são irregulares, mas é preciso medir. Será que até que ponto é conflito de interesse antiético? Eu tenho certeza de que essa discussão não viria à tona se o Flamengo estivesse na 10ª colocação, na 6ª colocação. Como o Flamengo está na liderança, tem grande chance de ser campeão, mais de 44% de chance de ser campeão, e agora com um patrocínio histórico, atingindo aí números até então inimagináveis para um patrocínio master. E ainda tem essa questão de ser o Brasileirão Betano, Flamengo Betano, Brasileirão Betano, enfim. Já há toda uma questão aí envolvendo questão de marketing, mídia, o Flamengo. Agora também teremos a patrocinadora do Brasileirão patrocinando o time de maior torcida do Brasil. Quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. E o Flamengo, não tem nada a ver com isso, vai pegar o Internacional na Libertadores da América, tem a vantagem de 1-0, jogo no Beira-Rio, o Internacional poupou grande parte dos seus titulares, jogou contra o mesmo Flamengo no domingo, perdeu, tomou uma cipuada de 3-1, estava 3-0, fez um golzinho no final ali com o Borré, mas há uma esperança entre os torcedores do Internacional de que o Internacional consiga fazer um jogo tão competitivo como foi o segundo tempo do Maracanã. Com o segundo tempo do Maracanã, com os jogadores descansados, acredita-se, o torcedor do Internacional acredita, que é possível vencer e pelo menos levar a partida para as penalidades máximas. E aí o Inter teria Rocher, um goleiro pegador de pênalti. Do outro lado, o Flamengo, tranquilo, tem uma vantagem considerável. É preciso, toda vantagem precisa ser considerada num confronto desse tamanho. E o Flamengo que acabou de vencer o Inter no Beira-Rio. Se era misto, se era reserva, isso não interessa, o Flamengo venceu. Então o Flamengo tem, nos últimos 2 jogos contra o Internacional, 2 vitórias. Para o torcedor do Flamengo é mais um jogo contra um time que é inferior. É claro que é um jogo diferente. É um jogo que envolve uma questão de classificação. O jogo do Maracanã foi os primeiros 90 minutos, agora é como se fosse o segundo tempo desse grande jogo de 180 minutos, em que o Internacional terminou bem. O Internacional termina o jogo do Maracanã jogando melhor do que o Flamengo. Mas ainda assim é o Flamengo. O Flamengo líder do Brasileirão, o Flamengo que é tecnicamente superior ao Internacional, mas que vai com uma vantagem mínima. Qualquer resultado, nenhum deles a gente pode cravar que é uma zebra, que era impensável.
1-0 Internacional, um resultado comum. Até uma vitória de 2-0, 3-1 e tal. Acho que vai ser demais. Não vejo o Internacional com futebol para ganhar de tanto do Flamengo, nem para fazer tantos gols num time que toma poucos gols, que é o Flamengo. Mas acho que vai ser um jogo bem equilibrado, com um pequeno favoritismo para o lado rubro-negro, mas o Colorado está mais vivo do que nunca. Enfim, a gente volta, é claro, falando sobre esse jogo e outros também da Libertadores da América. Valeu!